Porque assim, o que fez a gente querer mudar? Foi uma necessidade, não foi algo, a gente quer mudar. E foi um choque porque era um nome que sempre estava no nosso coração, né? Sempre fez a história, e é algo que a gente não negociava e tal. Cara, significa muito para nós, café, muito, 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 muito. Então não foi algo fácil, não foi algo que foi de um dia para o outro, foi um processo, sabe, um processo. Para essa transição eu queria muito ter essa essência, mas também renovar, sabe? Trazer um novo começo, uma nova etapa na vida da café. É empolgante, né? Empolgante. Mano, eu pensei em falar, eu falei, não tem outra palavra. Já me bateu uma ansiedade, eu nem fui chamado para fazer parte, né, primeiramente do projeto de desenvolver a identidade, né. Eu me candidatei para isso, né. Era uma responsabilidade e tanto, né, porque a gente, quando desenvolve o projeto de identidade visual para alguém, a gente está lidando com os sonhos das pessoas. Então era o sonho do meu amigo, né, e eu fazia parte daquele sonho porque eu também estava construindo aquilo lá. Então era uma responsabilidade muito grande, né? Até eu sabia que eu não poderia fazer isso sozinho. Então eu falei, cara, ó, eu posso ajudar, quero fazer sim, só que sozinho eu não vou conseguir, né? Então aí entrou o outro rapaz aqui, o Géres, né? Que me ajudou a estar desenvolvendo esse projeto aí. Ô Géres, o que você achou do Alessandro falando aquele rapaz ali? Esqueceu o seu nome? Você quer sério ou você quer... Não, pô, cara, é verdade. Tá muito pai, mano. Você engraça demais, velho. Não lembrou o nome do amigo, né? Não, chegando naquele cara lá como se fosse um novato. Você não Zé Ninguém. Sei lá. Ah, eu ia falar amigo, companheiro, o outro colaborador. O outro senhor. A princípio eu fiquei um pouco chocado, ansioso, né? Que talvez ia mudar bastante coisa. Que ia perder um pouco da identidade, né? Que ia perder um pouco da essência, né? Mas aí quando me chamaram para poder participar do processo de transformação da identidade e tal, aí eu fiquei muito honrado, né? Porque é muito importante para uma empresa fazer parte disso, desse processo de identidade. É muito importante trazer algo diferente, né? E é legal fazer parte disso. Tanto é que falei pra minha esposa, né, que só podia estar em secreto, né, não podia falar pra ninguém, aliás, né, mas demorou um tempinho, na verdade, pra poder falar. Então, pra mim foi muito massa mesmo poder participar disso. No início, assim, eu nunca tinha feito um projeto, desenvolvido uma identidade visual desse tamanho, e também nunca tinha trabalhado junto com alguém em uma identidade visual. Eu já achei que não ia dar certo, né? Porque eu achei que o Alessandro teria uma linguagem diferente, ele teria gostos diferentes. Então a gente tinha que pensar como que a gente ia dividir isso, né? Como que a gente ia dividir os processos, porque são duas mentes diferentes, querendo ou não. Mas conforme a gente foi trabalhando junto, eu e o Ale, não, até bem antes disso, do processo da identidade, a gente foi vendo que a gente tem alguma coisa em comum, tinha alguma coisa em comum. O que você acha de a gente usar isso ou aquilo? A gente levava assim a opinião um do outro em consideração, né? Mas sempre mantendo aquela questão de manter a essência da marca. Fluiu até bem, né? A princípio tem muita gente que são mais ditatoriais, né? Tem pessoas que são mais restritos com a questão de gosto de alguns processos, mas eu vi que a gente tinha uma liberdade, uma cumplicidade, né, por cima, respeitando um ao outro, né? Nas decisões principalmente. Então o Alessandro me respeitou muito quanto à questão de opinião, eu também respeitei, principalmente porque ele ia fazer toda a parte da apresentação. Pra mim foi bem complicado também, porque durante todo esse processo da café, o que eu costumava fazer? Pegar tudo pra mim, porque daí entra aquela coisa, não, pô, tem que fazer desse jeito, tem que ser assim. Sabe aquela questão de é mais fácil eu fazer do que ter que explicar pra alguém fazer? Aí um pouco acho que era preguiça mesmo, assim, pô, eu consigo resolver mais rápido isso aqui.
Não, eu só... Não, sabe? Tipo assim, não, daí eu faço logo. E outra questão também é, tipo, de tentar manter um controle nisso. Porque todas as identidades antes foi eu que fiz. Desde quando era Casa Day Design até quando era café.com. Então, a princípio, como o Alessandro tem mais experiência com a questão da apresentação, na questão da identidade, né? Então eu tive que recorrer a ele por onde ele queria começar, né? Porque o Alessandro ia ter a parte principal da apresentação. Inicialmente, falando em questão de construção, né, de identidade visual, o principal desafio, depois que a gente coletou as informações, era manter a essência, né, manter os elementos, porque a gente é profissional sim, porém a gente não pode fazer as coisas colocando nossos gostos, né? A gente tem que trabalhar com o nosso estilo, porém trazendo a essência do negócio, a essência da marca e do cliente também. Então a gente tinha alguns elementos para preservar ali, né? Uma comunicação já construída, tudo, e tínhamos que preservar isso para não fugir muito, não, assim, inovar a marca e não deixar ela irreconhecível, né? Então eu fiquei com a parte que eu já estava ansioso para fazer, que seria o logotipo, que seria a parte principal, que seria o logotipo. Então eu fiquei mais feliz ainda com isso, né? Então a gente esboçou junto. Não quer dizer que o Alessandro não participou disso, ele participou, tanto é que eu tenho a caderneta aqui, se quiser, pode mostrar a caderneta com os esboços? A gente tem aqui, tem uns nomes aqui que foi gerando ideias, né? Gerando algumas ideias, ícones, na verdade, a gente tava, né, ícones, e aqui é como ia ficar, né? Então a gente foi esboçando algumas coisas, né? Nome para alguns setores e tudo mais. E então ele participou disso também, porque eu creio que duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então eu sempre pedi a opinião dele, né, em relação ao trabalho. Que a gente gostaria de transmitir tanto na questão da identidade visual, da comunicação, da apresentação, de todo o processo criativo, né? Era assim, cada coisa que a gente desenvolveu, a gente via sempre o propósito, sempre a simbologia, o significado, e sempre o final era Deus, né? Sempre envolvia isso, paleta de cores, né? Toda a paleta de cor que a gente trabalhou, o final era a simbologia sempre voltada para ele, né? Então o propósito maior sempre foi ele, e cada detalhe que a gente trabalhou ali, nada foi neutro, né? Detalhe por detalhe a gente teve um conceito por trás ali, um conceito.